Graça e a paz do Senhor, queridos, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo a esse curso denominado Casamento, uma aliança espiritual. Você que planeja casar, você que já é casado, nós iremos abordar assuntos muito interessantes. O que é o casamento à luz da Bíblia, né? O que é que Deus espera de você como casado, o que é que Deus ele permite dentro do casamento, ou como você lidar em momentos de conflito com o casamento. Deus ele disse lá em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16, eu odeio o divórcio. Deus repudia o divórcio. Deus ele odeia o repúdio. Deus ele odeia. E ali em Malaquias, no capítulo 14, ele vai fazer uma repreensão a Judá. Judá, ele tinha sido desleal com a sua companheira, com Tamar. E Deus, ele faz ali para Judá uma repreensão. Olha, Judá, eu fui testemunha da aliança que você fez com ela. E você quebrou a aliança com ela. Olha que profundo. Deus como testemunha. Quando você vai no cartório e você oficializa ali o casamento, você tem ali algumas pessoas como testemunha para o mundo físico, para a terra, que garantem que você está casado. Aquelas pessoas, elas certificam que você foi casado. E se alguém, porventura, vier a juízo questionar sobre o casamento, essas testemunhas, elas vão te defender. Amém? Mas não apenas essas pessoas estão ali. O mundo espiritual, ele está também funcionando e agindo. E quem é testemunha desse concerto, dessa aliança? Deus, exatamente. Deus, ele é testemunha, como está escrito em Malaquias, capítulo 2, no versículo 14. Deus, ele é testemunha. Por quê? Porque Deus, ele precisa certificar essa aliança que existe entre você e a sua esposa. Porque Jesus, ele disse que o homem, ele sai da sua casa, ele sai da sua parentela, ele larga seu pai, larga sua mãe, ele larga aquilo que é o seu conforto, ele vai largar aquilo que é o seu mais importante relacionamento sobre a terra, para se juntar à sua mulher. E lá não serão duas pessoas distantes uma das outras, não. Eles se tornam uma só carne, uma só pessoa. E esse mistério é um mistério muito profundo, é muito lindo, a forma como Deus ele trata do casamento, né? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, mas formam um Deus. E o esposo e a esposa são duas pessoas, mas formam uma só pessoa. No mundo espiritual existe uma aliança entre você e sua esposa, entre você e seu esposo. Não desfaça com o casamento, porque Deus, ele vai abençoar esse relacionamento. Se porventura está passando por algum problema, é só você clamar e esperar a providência de Deus. Amém? Para a glória de Deus. E o Senhor Jesus, ele disse lá também em Mateus 19, portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Deus, ele não tem desejo na separação. Deus, ele não planeja a separação. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. Bom, entendendo que o casamento é uma aliança, nós vamos aqui agora para Provérbios, no capítulo 2, no versículo 17, e nós vamos ler aqui o que está escrito, que uma pessoa abandonou um relacionamento e Deus ele está dando aqui uma repreensão. Olha, você deixou o companheiro a companhia da sua mocidade e se esqueceu da aliança do seu Deus. Perceba, algo muito profundo nesse texto. A aliança que você tem com seu cônjuge não é apenas entre vocês. Essa aliança é firmada também em Deus. Você, esposa, você tem uma aliança com Deus a respeito do casamento. Esse compromisso que você firmou com seu marido, louvado seja o nome santo do Senhor, tanto você, esposa, como você, esposo,
Vocês têm um compromisso com Deus acerca dessa aliança. É uma aliança estabelecida, que eu posso chamar de tripartite, entre três pessoas. Entre você, seu cônjuge e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Bom, acerca aqui, vamos falar aqui sobre juramento. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que você votar, pague. O que alguém define quando está se casando? Ser fiel na alegria ou na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Você está fazendo ali um testemunho, você está testemunhando, você está fazendo ali um juramento. E o que é que Deus ele fala acerca do juramento? Que você deve cumprir os seus votos. Você jurou, Deus foi testemunha. Você determinou ali que você seria fiel. Você determinou que você iria amar até a morte, porque diz até que a morte os separe. O casamento é uma aliança infinita. A aliança para Deus é eterna. Deus ele usa a nossa aliança conosco eternamente. A aliança do casamento é uma aliança infinita. Por que infinita? Porque não tem fim. É a morte que separa. Amém? Glória a Deus. E aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 37, está escrito: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Ou seja, o que Deus está falando? Se você determinou, se você concordou em fazer um compromisso, vá até o fim. Querido, a gente precisa ter muito entendimento e responsabilidade acerca da aliança. Porque a aliança, ela envolve não somente casamento, mas amizade, todo tipo de coisa. A aliança é algo muito sério, muito profundo no mundo espiritual. Aqui, em Hebreus capítulo 6, no versículo 13, vai dizer que Deus ele fez um juramento a Abraão. E Deus, ele como não tem ninguém por quem ele jurar, ele jurou por si mesmo. Amém? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia fala que em Gênesis 15, Deus ele fez aliança com Abraão. E Deus jurou por si mesmo. Mas Abraão ele também fez um juramento para Deus. Abraão também fez um voto com Deus. Que voto foi esse, Danilo? Que Abraão fez com Deus? Abraão ele pegou uns animais que Deus pediu e quebrou esses animais e colocou ali. E aí a Bíblia fala que o fogo do Espírito Santo veio e tomou esses animais. O que isso representa? O que isso significa? Por que aqueles animais eles precisavam estar ali? É algo muito singelo e profundo. É porque em toda aliança exige um compromisso de vida. Ali estava o sangue dos animais, na aliança entre Deus e Abraão. Na aliança que você tem com o Pai, existe o sangue de Jesus. E na aliança que existe entre você e seu cônjuge, é preciso existir também o sangue. Mas Danilo, como assim? Como é que eu vou derramar o meu sangue pelo relacionamento? É muito simples. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o voto, qual é o sangue que você precisa derramar no seu casamento? É de amar, é de dar a sua vida até que a morte separe. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, falando aqui sobre aliança, querido, nós temos alguns símbolos, de aliança. Nós vemos lá Deus ele fazendo uma aliança com Noé através do arco-íris. Nós vemos uma aliança que Deus fez conosco através da ceia do Senhor. Nós vemos uma aliança que Deus fez conosco através do batismo nas águas, E quando você casa, você recebe também um símbolo, que é um anel, que é colocado no dedo. Louvado seja Deus, que determina que você é uma pessoa casada ou casada. Mas, bom, o que significa uma aliança para Deus? Porque Deus ele disse: sede santos como eu sou santos. Então, da mesma forma que Deus ele enxerga uma aliança, nós precisamos enxergar também. Da mesma forma que Deus ele enxerga um compromisso, nós precisamos enxergar também. Bom, aqui em Isaías capítulo 54, no versículo 10, diz assim, os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém, a minha benignidade não se apartará de ti e a minha aliança de paz não mudará.
diz o Senhor que se compadece de ti. Ou seja, Deus ele diz, a minha aliança de paz não mudará. Ou seja, para Deus uma aliança é inquebrável. Não muda, permanece a mesma. Deus é o mesmo, ele permanece com a sua palavra para sempre. Você pode dizer, não, mas Deus é Deus. Não, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus você consegue. Sabe por que Jesus ele é testemunha, o Espírito Santo é testemunha lá no casamento? Porque a testemunha ela tem uma grande importância diante de um caso. É testemunhar a verdade. E quando o seu casamento estiver passando por um problema, nada de você pensar em desistir. Nada de você pensar em parar. É só você clamar ao Senhor. E o Senhor Deus, ele fará a sua vontade. Amém? Seja sábio, seja sábia e busque esse entendimento da parte de Deus. Aqui em Salmos, no capítulo 89, no versículo 34, diz assim: eu não quebrarei a minha aliança, eu não alterarei o que saiu dos meus lábios. Perceba, eu não quebrarei a minha aliança. A aliança para Deus é inquebrável. A aliança para Deus é inalterável, é inviolável. Amém, querido? Aqui em Jeremias, capítulo 32, no versículo 40, diz assim: farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Olha para isso. Uma aliança para Deus, como eu tinha dito na instante, é eterna. Não tem fim. Não se acaba. Amém? Isso é uma aliança para Deus. Louvado seja Deus. E nós temos como exemplo de aliança, louvado seja o nome do Santo Senhor, na Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 1. Deus ele chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou lhe introduzir em uma terra. Gente, presta atenção nisso, isso é muito profundo. Moisés, eu vou te introduzir numa terra. Mas só que quando você chegar lá, Moisés, você afasta todas aquelas pessoas que estão lá. E por que Deus pede para afastar? E o texto vai dizer que Deus pede para matar. Por que Deus faz isso? Foi porque Deus ele falou para Abraão que o povo dele seria escravo no Egito por 400 anos, porque ainda não tinha chegado o fim da paciência de Deus para aquele povo. Deus estava ainda dando tempo para que o povo se arrependesse. O povo não se arrependeu. Aí, como o povo não se arrependeu, eles entraram em maldição. E aí, quando Deus ele pega Moisés, Deus diz: olha, Moisés, vocês já passaram pela escravidão, mas vocês vão para lá, para a terra que eu prometi para Abraão. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Então, vocês vão para aquela terra, mas eu não quero que vocês façam aliança com aquele povo, porque aquele povo está debaixo de maldição. E, queridos, pasmem vocês. O que vai acontecer é que, lá em Josué, capítulo 9, e no capítulo 10, vai dizer que chegaram os homens, os gibeonitas, chegaram lá disfarçados, com o pão estragado, com roupas velhas, chegaram para Josué e falaram assim: ei Josué, Moisés nem vivo era mais. Olha, a gente é de uma terra distante, faz aliança com a gente. Depois você lê na Bíblia. Faz aliança conosco. Nós estamos aqui perecendo na terra. E a Bíblia fala, aleluia, louvado seja Deus, que Josué, ele não consulta a Deus. E Josué, ele faz aliança com aquele povo que justamente Deus tinha pedido para não fazer aliança. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o que Deus ele faz? Agora, sendo feita a aliança, tinha que cumprir com o juramento, com o testemunho. E aqueles povos, eles deveriam ser exterminados, eram povos que moravam ali. Mas Josué foi enganado. E ele só descobre 3 dias depois. Mas já era tarde demais. Tenha muito cuidado para você não firmar aliança com pessoas que Deus ele não preparou. Você sabia que Deus ele seleciona seus amigos? Você sabia que Deus seleciona as pessoas para estar ao seu redor, ao seu lado? Consulte a Deus, para não acontecer com você o que aconteceu com Josué.
Josué depois ficou sabendo e não tinha mais o que fazer. E aí a Bíblia fala que aquele povo que estava ali ao redor se revolta contra os gibeonitas e ali se levantam para matar os gibeonitas, mas só que Josué já tinha firmado um acordo. E aí o que é que Josué faz? Vai para a peleja com eles. E olha como Deus ele é profundo. Deus ele tinha dito, como Deus ele é sincero e verdadeiro, como Deus ele é santo. Deus ele tinha dito para que o povo não fizesse aliança. Mas depois que fez aliança, aí Deus ele precisava agir no meio daquela aliança. E aí foi quando Josué orou e o sol parou e a lua parou e Deus ele abençoou. Amém? Isso aqui foi uma aliança de amizade. Não significa que Deus vai abençoar uma nova aliança de casamento. Porque aquele que está casado, aquele que estiver casado e se separar, a não ser por causa de traição, está cometendo um adultério. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Bom, e a gente vai ver lá em 2 Samuel, louvado seja Deus, no capítulo 21, no versículo 1, o seguinte, que houve 3 dias de fome. Olha que interessante. 3 dias de fome. E aí Davi vai e consulta Deus, perguntando por que o povo estava sofrendo aquela fome. O que é que Deus vai dizer? Davi, o problema da fome foi porque Josué fez um acordo com os gibeonitas. E Saul feriu os gibeonitas. E Saul matou os gibeonitas. Olha só, queridos. Quase 500 anos depois. E Deus ele ainda defendia a aliança. E Deus ele ainda exigia que já era outra geração. Eles não tinham participado daquela aliança que Josué fez. Mas o que Deus ele diz? Não. Vocês firmaram uma aliança, vocês firmaram um acordo, agora vocês precisam levar essa aliança, esse acordo até o fim. E você que ainda não casou, você que não é casado, preste muita atenção. Você precisa consultar a Deus acerca da pessoa que você vai casar. Porque depois de feita a aliança do casamento, não tem mais como quebrar, não tem mais como separar. E você vai perceber que, assim como os gibeonitas, Josué, ele só percebe depois de alguns dias que não era aquilo ali que estava aparente. E você vai perceber que a sua mulher, você vai perceber que o seu esposo, ele muda. Porque vai mudar, porque antes vocês viviam em casas diferentes, distantes, e agora vocês passam a conviver juntos. Vai existir algumas divergências, mas essas divergências, elas não podem ser motivos para a separação. E você, que de repente, louvado seja Deus, está diante de uma condição como essa, Deus ele fala para você. Qual é o homem que vai construir uma torre e não coloca os custos acerca, foi o que Jesus ele disse, acerca daquilo que vai precisar usar para que de repente não seja, não consiga concluir e seja envergonhado. E você que está casado, louvado seja Deus, não quebra a sua aliança. Agora é tempo de você permanecer com a aliança, assim, ainda que você não tenha consultado a Deus e tenha tomado a decisão errada, mas você precisa permanecer casado, permanecer casada, clamando ao Senhor, porque a aliança não se quebra. E o casamento é até que a morte separe. Amém? Eu quero encerrar esse vídeo de hoje com essa palavra, esse entendimento acerca da aliança. Eu espero que tenha sido de grande importância para você e te convido a participar do próximo vídeo. A graça e a paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor sobre o seu casamento, sobre a sua vida sentimental e conjugal, para a glória de Deus. Amém? Graça e paz.